Na segunda reportagem da série sobre transportes irregulares em Maceió, a gente fala sobre os mototaxistas. Já são mais de 5.000 rodando pela cidade, mesmo sem a autorização da SMTT. A categoria luta pela legalização, mas os projetos não conseguiram progredir na Câmara de Vereadores. Eles invadiram a cidade. Para onde a gente olha, tem mototaxista nas ruas e avenidas de Maceió. Aqui na capital já são mais de 5.000 e em todo o estado o número chega a 15.000. Wellington é um deles. Deixou um emprego fixo para investir na profissão. Porque eu faço meu horário, né? Chega a hora que eu quero, eu vou para casa na hora que eu quero. Isso é aquela, entre aspas, né? Porque quando você passa a trabalhar para você mesmo, você tem que se dedicar naquilo que é a sua empresa, seja lá o que for. A profissão não é regulamentada aqui em Maceió. Em 70% das cidades do estado foi liberada, como em Arapiraca e Penedo. Está rodando, mas não foi legalizado. Até agora lutaram, mas não conseguiram até agora. A gente tem que fazer assim mesmo, até eles resolverem legalizar, né? A vantagem de pegar um mototáxi é que a gente não enfrenta aquele trânsito como um carro, é bem mais rápido, né? E também é bem mais em conta. Por exemplo, se eu for daqui do Jacintinho lá para o Eustáquio de táxi, eu vou gastar uns R$50. Se eu for de mototáxi? R$20 só. Então vamos lá? Dei uma voltinha e a desvantagem é no quesito segurança. Fica-se bem mais vulnerável a acidentes. Por isso a SMTT é contra. Já quem costuma pegar mototáxi como a Nair não quer deixar de usar o transporte. Não é muito seguro, mas é necessário. Por quê? Eu trabalho à noite, largo de 2, 3 da madrugada, então tenho que pegar um mototáxi. Só que eu não pego qualquer um, eu pego o que eu conheço. De acordo com o Sindicato dos Mototaxistas e Motoboys de Alagoas, a luta pela regulamentação em Maceió começou em 2009, ano da lei federal que liberou, mas deu autonomia aos municípios para regulamentar. Nas cidades onde a profissão é legal, um mototaxista precisa ter mais de 21 anos, ser habilitado na categoria A, possuir certificado de nada consta, além de participar de curso de capacitação. Aqui em Maceió existem projetos de lei na Câmara de Vereadores, mas nunca avançaram. A categoria está confiante de que em 2017 a profissão seja legalizada na capital. O serviço do mototaxista, ele vem para atender aos locais de difícil acesso. Então, Maceió cresceu muito. Hoje a gente tem muita grota, a gente tem muitas áreas de difícil acesso. Tem locais também que o transporte urbano não chega. Amanhã a gente mostra a situação do Uber aqui em Maceió e na sexta a posição dos órgãos oficiais sobre o transporte regular. Agora vamos falar de futebol. O CRB venceu o Tupi de Minas Gerais ontem por 4-3 e continua forte aí na luta pelo acesso à Série A do Brasileirão. Júnior de Melo do Arena tem as informações dessa partida pra gente. Muito boa tarde pra você, Júnior. Olha, Juliana, foi no sufoco, jogo dramático. Boa tarde para você, aos amigos do Jornal do Dia. Para quem olha o placar, 4-3 e acredita que foi um jogo difícil, mas o CRB aplicou 4-0 até os 30 minutos do segundo tempo. Aí começou uma reação da equipe do Tupi, o CRB ficou um pouco assustado, o Tupi fez 4-1, 4-2, 4-3 e olha, quase que empata no finalzinho. Temos um dos gols do CRB para mostrar ao nosso telespectador do Jornal do Dia, olha só, o Wellington Júnior, grande destaque da partida, marcou 3 gols, o Wellington, e aí o CRB conseguiu os 3 pontos, agora o placar não importa, o que vale é a pontuação e o Galo permanece na parte de cima da tabela, subiu uma posição, agora é 6º colocado da Série B com chances de brigar pela vaga na Série A. Não depende só do CRB, lógico, tem uma combinação de resultados, mas o CRB precisa fazer valer o seu mando de campo, os seus jogos para que consiga esse acesso. Tem promoção muito boa, hein? Quem comprar o ingresso do jogo de sexta-feira contra o Paysandu, quem comprar o ingresso até sexta-feira, 14 horas, 2 da tarde, vai concorrer a 200 camisas oficiais do CRB. Sexta-feira, CRB e Paysandu às 7h30 da noite. Tenho certeza que o estádio Rei Pelé vai estar lotado. Daqui a pouquinho no Arena vou trazer os detalhes desse jogo, os detalhes também do treino da seleção brasileira e os gols da Série B, Juliana.
Pois é, Júnior, a torcida precisa realmente comparecer, porque os jogos, né, estão muito próximos um do outro aí. Então, para dar essa força para o jogador, né? Muito obrigada pelas suas informações, viu? Bom programa para você. A gente se encontra novamente na sexta-feira, então, com mais informações aí do CRB. E olha, depois da dengue, da febre chikungunya e também do Zika vírus, cientistas e profissionais da saúde começam agora a se preocupar com outro vírus, o maiaro. O repórter Leandro Melo tem mais detalhes ao vivo pra gente. Muito boa tarde para você, Leandro. Existe algum caso suspeito ou confirmado desse vírus aqui em Alagoas? Olha, Juliana, até o momento o estado não registrou nenhum caso da febre do maiaro pelos órgãos de saúde. Boa tarde a você e a todos de casa. O que se sabe é que de dezembro de 2014 até junho do ano passado, 197 casos da doença foram confirmados, só que aí em áreas rurais das regiões norte e centro-oeste. Ainda assim, os órgãos de saúde estão em alerta para a possibilidade da chegada da doença em outros estados. E isso inclui alguns aqui da região Nordeste. Para esclarecer algumas dúvidas a respeito dessa doença, aqui comigo o médico infectologista Gilberto Lima. Boa tarde, doutor. O que se sabe sobre essa doença até o momento? É uma doença febril aguda, de evolução benigna, na maioria das vezes, e essa febre demora de 3 a 5 dias. E a complicação maior dessa doença, os sintomas e sinais são semelhantes à dengue, nos casos mais leves, e a chikungunya. E o que complica mais, nesse caso, a maior complicação dessa doença é a encefalite, né? Como também a artralgia, dor nas juntas, que pode demorar até 1 ano. Faz tempo que essa doença foi descoberta, doutor? Essa doença foi descoberta mais ou menos na década de 50, na América Central, Trindade e Tobago, né? E chegou no Brasil logo em seguida, em 1955. Mas é uma doença que praticamente não nos preocupa aqui na nossa região, porque é transmitida por um mosquito chamado hemagogos, que vive na copa das árvores de florestas úmidas. Não é o caso da nossa região, a nossa região de clima seco, né? A preocupação da saúde, do Ministério da Saúde, é porque já tivemos esse ano cerca de 70 casos, que foi em Goiás, Tocantins e o Pará, sul do Pará. Tivemos apenas um caso no Piauí, que pela proximidade foi numa região com o clima semelhante e matas semelhantes à Amazônia. No entanto, ainda não é motivo para pânico, né, doutor? Já que a doença ainda não foi registrada na maioria dos estados aqui da região Nordeste, né? Como o senhor falou agora, só o Piauí que registrou um caso, né? Em todos esses anos em que a doença vem se manifestando. Olha, a gente não... Por que se fala que o Aedes aegypti e o albopicus, que são os transmissores do vírus da dengue, da doença dengue, chikungunya e zika, ele pode transmitir também, né? Mas também o culex pode também transmitir. São mosquitos de hábitos diurnos. Pode ser que haja transmissão, né? Como a gente não tem ainda, não seria caso para pânico, né? Não seria caso para pânico. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Dia. E eu também encerro minha participação de hoje por aqui, Juliana. É com você no estúdio. Não tem motivo para pânico, mas não custa nada, né, Leandro? Continuar aí se prevenindo, né? E não deixar o mosquito se proliferar. Muito obrigada pelas suas informações, viu? A seguir, uma entrevista ao vivo com o vereador mais votado de Maceió, o músico e produtor de filmes adultos, Lobão. Eu volto logo depois do intervalo. Até já!